amigos. Vou compartilhar aqui com vocês um pouco do cenário e de alguns personagens que são importantes entender para a gente falar dos arranjos contratuais que a gente vai falar na sequência. Então, a gente está atravessando aqui a bendita crise, maldita, melhor dizendo, crise sanitária econômica, né, a maior da história da humanidade. Mas eu não quero falar aqui de pandemia, não quero falar de crise, eu quero falar naquele momento, mesmo no momento mais terrível, né, sombrio ali da pandemia, a gente via uma espécie de oásis, né, uma espécie de espaço em que as pessoas estavam investindo pesado, né? Eu estou colocando aqui algumas informações de jornal, onde dão conta, essas informações, de que havia um investimento pesado dos stakeholders, das pessoas que gravitam em torno do ecossistema, interessados em impulsionar as startups. A IPO da Melius, teve uma matéria especial ali naquela mesma época da pandemia, da Zero Hora, ela fazendo uma análise ali das startups no Brasil, de um modo geral, e a gente fazendo um cotejo com o Brasil, o Rio Grande do Sul está bem posicionado, até diria, né? Olha só, pegando os dados de São Paulo, que é um ponto fora da curva, né? Não dá para comparar com São Paulo, mas quando a gente compara com outros estados, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul está ali em terceiro posto de estado com startup. Municípios, a gente se coloca também numa posição ali não muito atrás, tirando São Paulo, né? A gente fica em terceiro lugar, tirando o município de São Paulo. E o que isso quer dizer, né? Eu quero chamar atenção para vocês de que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as crises que nós estamos enfrentando, tem um cenário aí interessante, tem um cenário promissor, não só para aqueles que são os empreendedores, mas daí eu falo mais em relação a nós aqui, aos profissionais do direito, que são aqueles que vão atuar e assessorar essas empresas. Então, eu trago aqui notícias do valor econômico, por exemplo, empresas tradicionais como Fleury, Sabin, e esse é um movimento muito comum de criar fundos de investimento e aceleração de empresas. Boticário, uma outra empresa tradicional conhecida, que cria um programa de aceleração próprio para tentar desenvolver tecnologia de uma forma mais barata, porque afinal de contas não é ela que tem que investir e pensar e ficar garimpando novidades, ela simplesmente lança no mercado a possibilidade de acelerar startups que tenham fit ali com o negócio dessas empresas, no caso o Boticário aqui, cosméticos, né? E aí, para a gente entender o ecossistema e quem é que são as pessoas que vão gerar os contratos que nós estamos falando, nós temos de um lado os fundadores, e o Lucas falou bastante aqui, ele deu bastante ênfase na questão dos fundadores da startup. A gente tem, de outro lado, a própria empresa, né? Então, uma pessoa jurídica constituída, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora na sequência. E isso desperta a nossa curiosidade, o nosso interesse aqui de falar sobre esses tipos societários e os regimes de tributação. A gente tem uma parte importantíssima que é o dinheiro, então é preciso recursos, né? É preciso dinheiro para poder fazer o investimento, a constituição e desenvolvimento do produto. E aí, como é que se capta esse recurso é um desafio para a gente discutir um pouco na sequência. E nesse cenário, uma parte importante do ecossistema são as chamadas aceleradoras. Tá? E essa aceleradora ela tem uma função básica de dar aquele impulso não só em recurso, porque ela vai aportar recurso, mas ela também vai dar um impulso importante com know-how, com inteligência, com expertise de assessoria para os empreendedores. Então, elas têm um papel bem importante. Depois a gente pode falar de algumas que estão aí na nossa região. As universidades, aqui a Unicinos, a gente está falando, tem um papel importantíssimo, né?
Tecnocinos, Unitec, lá dentro do nosso campus em São Leopoldo, fazem essa aproximação do mercado com os estudantes e as pesquisas que são feitas dentro da universidade. As incubadoras são outro player importante que tem a função de recepcionar essa empresa, ser exatamente como aquele incubadora da plantinha, né, que dá as melhores condições para que aquela vida possa se desenvolver, gerando não só aquela acúmulo de dinheiro, se der muita água para a planta morre, né, mas também se deixar ela sem água, morre a míngua. Então é exatamente o necessário da liberação de recurso e deixando ali um espaço em que é relativamente protegido dos percalços que os empreendedores enfrentam, né, como locação, lidar com o ponto comercial, coisas que não precisa ser objeto de preocupação de quem está numa incubadora. A gente tem aqui na Unicinos, né, o núcleo de excelência montado pela Escola de Direito, chamado Laboratory, que eu sou um dos fundadores, e esse núcleo de excelência tem a função de justamente interligar essas partes e aproximar, né, do ponto de vista jurídico, instrumentalizando por meio de contratos, por meio de acordos, que a gente vai falar agora na sequência, e depois eu conto alguns cases que a gente já desenvolveu para dividir com vocês. O governo tem um papel importante, né, porque ele disciplina um marco regulatório, ou os que os economistas chamam de instituições, né, e no Brasil a gente tem um problema grave aqui com o papel do governo, porque muitas vezes se entende que o governo ele deve conceder dinheiro, e se no Brasil ele não conceder esse dinheiro, como não concede. São raros as linhas e os projetos de captação de recursos públicos, mas se ele conseguisse melhorar o ambiente de negócios, já seria um grande avanço, uma grande contribuição. E aí, falar de direito da startup parece... eu falei na aula passada, né? A gente fica pensando, será que tem um direito próprio, um ramo autônomo do direito? E eu deixei claro para vocês na aula passada que não, que na verdade o direito brasileiro é o mesmo que vai orientar, disciplinar as startups e os negócios tradicionais, é o mesmo. E aí o startupeiro, né? Ele é aquele carinha ali nesse emaranhado de normas, fica se equilibrando, tentando compreender e aí vem a nossa função, né? O nosso papel mais importante e relevante, que é tentar compatibilizar isso, tentar tornar isso mais tranquilo ou palatável, né? A vida, a jornada do empreendedor, tornar ela mais simples, mais singela, diante desse emaranhado de normas que até mesmo os profissionais do direito têm dificuldade de compreender. Um grande marco legislativo foi instituído em 2020, né, que traz algumas normas, e eu grifo ali em vermelho, para a gente, para nos chamar atenção, iluminar aqui na nossa conversa, que é a Lei da Liberdade Econômica. Ela trata de algo tão singelo e óbvio, a meu juízo, que não precisaria nem ser lei. Ora, está na Constituição a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, que é o artigo 1º ali, um dos princípios, né? Precisaria de uma lei dizendo isso se a Constituição já assegura? Mas aí a gente percebe que na prática, né, foi necessário essa lei ser instituída para que o óbvio fosse dito e que, vejam só, parágrafo 2º do artigo 1º, interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas sobre atividades econômicas privadas. Ora, não é de se presumir a boa-fé do empreendedor, não é de se presumir a boa-fé de todo cidadão, né? Até salvo juízo em contrário, a presunção de inocência ela só deixa de existir depois do trânsito em julgado, né? Mas ainda que seja meio óbvio, essa lei veio para dizer coisas óbvias, mas que eu acho que traz um marco importante para a compreensão de como é que é empreender e como é que as normas devem ser orientadas, né, nessa interpretação. Então,
Um ponto extremamente relevante que vem ao encontro do nosso tema de hoje, né? A Lei da Liberdade Econômica, ela restaurou no Código Civil uma disposição que havia no texto de 1916, mas que no texto de 2002 do Código vigente, né, ele não dispunha. Quero crer, né, que o legislador lá, a comissão de juristas, muito se atribui ao professor Miguel Reale, a elaboração do Código Civil de 2002. Quero crer que eles imaginaram que era tão óbvio, a disposição que está ali no artigo 49A, que não precisaria ter sido isso explicitado. No entanto, a gente viu ao longo dos últimos anos que a disposição do artigo 49A era necessária, era importante que ela fosse colocada dentro do texto da nossa legislação para resolver alguns problemas muito singelos, né? Que é, de resto, né, a grande preocupação de todo empreendedor. Desde as navegações, eu coloco ali uma figurinha, um cartoon, né? Que imagina tu navegar, tu empreender lá na século XV, século XVI, que era um barquinho à vela, um barquinho de madeira, e aí ali estava um nobre empurrando o marinheiro para ir para algo desconhecido. O cara temia lá monstros e inclusive havia dúvidas sobre se a Terra era redonda, né? Ou não se tinha conhecimento exatamente de qual era a cartografia do mundo. Só que, ao contrário dessa metáfora que eu estou trazendo das navegações parecer algo ultrapassado, isso é o que move o empreendedor até hoje, né? Então, pensam lá no Elon Musk, que desenvolveu os seus negócios, ele é um empreendedor em série, né? O Lucas falou um pouco disso. Alguns empreendedores eles têm essa característica de empreender em série. E ele desenvolveu lá uma empresa de aeronavegação espacial privada para explorar novos planetas, colonizar Marte, é uma das missões da SpaceX. Então, hoje a gente diria algo provável, inimaginável, não tem como pensar alguém morar em Marte. Mas se a gente for virar ali uns 500 anos para trás, não era mais ou menos o cenário lá dos navegadores. Por isso, a necessidade da segregação do negócio, da segregação, da distinção entre o que é o empreendimento e o que é empreendedor. Isso é o básico que inspirou lá as grandes companhias marítimas, né? Eu coloquei no meu livrinho que eu mencionei para vocês uma expressão que eu chamo de MFJ, brincando, fazendo uma correlação ali com o MVP, da mínima formalidade jurídica. Eu trabalho com aquele mínimo produto viável. Acredito que aqueles que estão habituados com o universo das startups sabem o que é o MVP, né? Mas para que não todo mundo fique na mesma página, mínimo produto viável, MVP, uma sigla bem importante no ambiente das startups, quer dizer que para eu empreender no ambiente de startup, a gente falou no encontro anterior, a gente tem que testar rápido. E se errar, que erre rápido. Não dá para a gente ficar anos e anos e anos desenvolvendo um produto para daqui a 5, 10 anos a gente descobrir que o produto era uma porcaria. Então, dentro desse universo, dentro daquele ciclo de formação da startup enxuta que a gente falou no encontro anterior, o MVP é um conceito extremamente importante, né? Então, o que é o MVP? Se eu vou desenvolver um carro, ele não é uma roda, né? O que eu faço com uma roda? Eu não faço nada. Ou duas rodas e um chassi, como está ali na imagem superior. Agora, se eu quero desenvolver um carro, eu tenho como lançar ali um skate que vai me dar uma locomoção. Eu vou ter como desenvolver algumas features desse produto e testar ele. E aí eu vou ver o nível de satisfação do meu consumidor. E aí, na medida em que eu consigo desenvolver, consigo captar mais recursos, eu vou aprimorando esse produto. Ele vai virar um patinete, ele vai virar uma bicicleta, uma moto, até eu chegar no carro, que é o nível máximo de satisfação do meu cliente. E por que eu pego esse exemplo do MVP e trazer para o direito, né? Porque a gente tem que zelar, e
o Lucas trabalhou aqui bastante uma questão importante, né? Existe um trade-off que é bastante sopesado pelos empreendedores, que é mais formalidade e burocracia, ou menos formalidade e menos burocracia, mas daí um risco maior. Então, eu coloco na balança, né? Quanto mais formalidade, quanto mais rigor nos contratos, no tratamento jurídico de tudo que eu estou fazendo dentro da minha empresa, menor o risco. Quanto maior a informalidade, obviamente, eu vou ter um risco muito maior, né? Então, eu tento identificar que, olha, você tem que desenvolver o mínimo da formalidade jurídica possível para poder proteger o negócio e também permitir que, se não der certo, e em alguns casos não dão mesmo, que você possa retomar um novo negócio logo em seguida e não fique com o nome sujo, né? Não fique com o nome com aquelas situações que são muito recorrentes entre os empresários, de não poder abrir uma empresa no seu nome porque o nome está sujo lá nos cadastros de proteção ao crédito. Aí o Lucas falou sobre o MOU, né? E aí é sobre essa parte eu não vou me aprofundar. E ao contrário do que se pode imaginar, né? Essas palavras em inglês não têm correspondência no direito brasileiro. Não, nada mais é do que um contrato preliminar previsto lá no Código Civil, e eu transcrevo aqui os dispositivos do Código Civil. É um contrato que vai anteceder, preparar a formação do negócio mesmo, a formalização dele. Eu coloco aqui, então, mais um dispositivo sobre a contratação, né? E aí vem o ponto do nosso encontro de hoje, que é realmente o direito societário para a startup. Tudo que se deve evitar, né, o fugir, é esse risco da chamada sociedade comum. Se eu não tenho nenhuma formalidade, o Código Civil disciplina que eu estou submetido a uma sociedade comum, ou, como antigamente se falava, sociedade de fato, né? E aí eu não tenho aquela separação do patrimônio do empreendedor e do patrimônio do negócio, o risco do negócio, que era exatamente o objetivo de se constituir aí uma empresa e zelar pelo MFJ que eu acabei de explicar. Bom, saindo da informalidade, em que eu não tenho nada, ou eu tenho lá um memorando de entendimento que o Lucas antecipou aqui na apresentação dele, quais são os próximos passos ou as próximas possibilidades que a gente tem no horizonte? Então, o microempreendedor individual, né, criado lá na Lei Complementar 123, que é o popularmente chamado de MEI, é uma forma introdutória de ingressar na formalidade. O microempreendedor individual, ele contribui para a Previdência e, portanto, ele tem uma certa garantia, proteção de previdência social, né? Um problema muito grave para muitos dos empreendedores que não cuidam desse aspecto, não zelam pela velhice para o futuro. Então, o MEI traz isso. Gera a possibilidade da constituição do CNPJ ter emissão de nota fiscal, mas a Lei Complementar 167, né, que foi chamada de Nova Simples, ela expressamente vedou a utilização do MEI para startup para que ela pudesse ser enquadrada no regime do Nova Simples. É o artigo 18A que eu faço referência aqui para vocês. Então, eu tenho uma vedação legal ali no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, mas que nada impede que eu não usufrua daqueles benefícios do Simples, mas eu tenho, assim, um MEI para fazer o desenvolvimento inicial, dependendo do tipo de negócio que eu tenho no horizonte. Um outro tipo que a gente tem, e que antigamente chamávamos de EIRELI, né, com a lei a Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, ele foi revogado, e aí passou a se admitir uma sociedade limitada com um único sócio, e alguns empreendedores não querem ter sócios no início, ou estão desenvolvendo a ideia sozinhos. É uma forma de constituir uma empresa e dar uma formalidade e a segregação dos patrimônios, que é a grande
pedra de toque aqui que eu queria compartilhar com vocês. O Inova Simples ele trouxe um tipo societário, né, que é a empresa I.S, a empresa do Inova Simples, é um tipo societário diferente, trazido lá na Lei Complementar 123. Então, eu tenho a possibilidade de constituir através desse regime, mas que o marco legal da startup bagunçou geral ali o Inova Simples, revogando algumas das disposições, então até se questiona se ele ainda existe. A outra disposição trazida pela Lei Complementar 167 é a sociedade simples de crédito. Então, é uma forma de tentar quebrar ou diminuir a distância das fintechs, que são empresas que atuam com o setor financeiro da economia, que não poderiam, de forma alguma, competir com os grandes bancos, né? Não se imagina que uma fintech vai competir com um Itaú da vida, um Bradesco, mas, na prática, até 2019, a legislação impunha que se você vai atuar com o fornecimento de crédito, você deveria ter as mesmas cautelas, o mesmo marco legal de uma empresa sólida, consolidada no mercado. E aí, obviamente, a gente não consegue diminuir uma barreira de entrada, né, para tentar tornar menos desconcentrado o mercado de crédito no Brasil. O tipo societário mais comum, sociedade limitada, então a gente vai discutir agora, eu quero abrir logo em seguida o espaço para o nosso debate aqui, né? Digamos, o tipo societário de 9 em cada 10 startups, muito na ideia de que a sociedade limitada é mais simples, mais singelo e deveria ser o tipo societário de entrada, vamos dizer assim, das startups. O que, na verdade, não obrigatoriamente deveria ser, porque já se desburocratizou bastante o regime das sociedades anônimas. Então, a lei do ambiente de negócios, o marco legal do ambiente de negócios, que tentou simplificar, tirou uma série de exigências legais, seja no que diz respeito aos livros comerciais e também às publicações, que é um ponto caro, né? A publicação de auditoria, de balanço, no jornal de grande circulação, inviabilizava, né, uma empresa se constituir no tipo sociedade anônima. Mas ela traz uma gama enorme de ferramentas que a gente pode falar na sequência, e eu quero compartilhar com vocês aí algumas discussões. Um outro arranjo aqui societário é a chamada sociedade em conta de participação. Então, eu tenho a figura do sócio ostensivo, né, e a figura do sócio participante, ou como nós chamávamos antigamente de sócio oculto. E nessa sociedade de conta de participação, eu torno possível a participação de um investidor que quer trazer dinheiro, quer ganhar dinheiro com a startup, mas ele não quer ser sócio da startup. E eventual risco do negócio e falha do negócio seja imputado a ele. Na sociedade de conta de participação, eu tenho essa separação. E eles, dentro desse guarda-chuva chamado SCP, eles têm um tratamento como se sócios fossem, a ponto de eu poder distribuir lucros isentos da tributação, que é um dos grandes entraves, né? Então, a SCP é uma solução interessante, só que tem um pequeno problema. A SCP, ela, via de regra, ela não pode, por expressa determinação da lei do Simples, ser utilizada com sociedades optantes do Simples. E que digamos, na parte tributária, que a gente vai falar mais adiante, é o regime tributário de entrada da grande maioria das startups. Então, se a grande maioria das startups está no Simples, eu já posso descartar de antemão a utilização da SCP para esse tipo de sociedade, salvo se os empreendedores decidirem migrar para o regime subsequente de tributação, aí eles poderão fazer uso da SCP, mas aí entra uma série de complexidades do ponto de vista de conformidade e também o peso da tributação é mais elevado. E aí vem o último ponto que eu queria tratar aqui com vocês, que é o acordo de sócios, né? Então, esse eu diria que é um arranjo contratual extremamente relevante, é extremamente importante,
nós termos esse tipo de cuidado, zelo na disciplina da relação entre os sócios. E por que eu digo isso, né? Primeiro, o contrato social ele dá conta de algumas questões? Sim, dá conta de algumas questões. E poderia fazer constar no contrato social algumas disposições. Mas por vários motivos, talvez não seja interessante. Seja porque os sócios participantes ou aquele investidor que não quer figurar, ele fica alijado daquelas disposições e não se aplica a ele, porque ele não é sócio, a rigor. Esse acordo para societário, né, que fica ao lado das disposições do contrato do estatuto, ele pode dispor de uma forma mais, vamos dizer assim, mais fluida, não tão enrijecido, de modo que eu possa alterar o acordo de sócios tão logo haja consenso entre os sócios e fazer uma disciplina a cada tantos meses, na medida em que a empresa ela vai desenvolvendo. Então, ter um contrato ao lado do contrato social que disciplina a relação entre os sócios e prevê como é que eles vão como é que se dará a relação entre eles, é uma forma de evitar muitos dos conflitos, muitos. E aí, eu compartilho aqui com vocês, né, algumas das cláusulas típicas dos contratos, dos acordos de sócios, que visam exatamente mitigar esse problema de o conflito chamado típico lá do direito contratual, né, no direito corporativo, que é o problema de agência. Eu tenho acionistas, sócios, cotistas, que têm interesses distintos, que têm objetivos distintos e que, por vezes, esse desalinhamento, essa simetria, acaba comprometendo com o próprio negócio. Quando a gente